Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje, depois do campeonato estar parado durante 15 dias, vamos falar um pouco sobre algumas estatísticas do campeonato e cruzá-las com o discurso do estadista, do primeiro-ministro Luís Filipe Vieira, que falou ao país no passado sábado nos Açores. Mas antes de entrarmos naquele que é o tema propriamente dito do episódio de hoje, vamos fazer aqui pequenos sublinhados sobre 3 temas que me parecem extremamente importantes. Em primeiro lugar, questionar o seguinte: será que depois da absolvição de Fernando Madureira, no caso do avião da Chapecoense, ninguém do EPDJ se vai demitir? Será que depois da absolvição de Fernando Madureira, no caso do avião da Chapecoense, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, nada tem a dizer sobre isto? Será que os institutos públicos, pagos por todos nós, perderam completamente a vergonha na cara e a credibilidade deles é apenas um mero detalhe? É uma reflexão que eu quero deixar ficar, porque depois do atestado de incompetência que os tribunais civis passaram ao IPDJ, eu julgo que algo deveria acontecer, mas este silêncio absolutamente ensurdecedor de IPDJ e Secretaria de Estado e da Juventude parece-me que é vergonhosa e, mais uma vez, o reflexo do nacional benfiquismo reinante em Portugal. Fazer um segundo sublinhado. Será que depois do último episódio do Batalha, onde relatamos o momento em que Manuel Mota e Jorge Ferreira pediram champanhe para festejar uma vitória do Benfica, a PAF nada tem a dizer? O Conselho de Arbitragem nada tem a dizer? Será que na reta final do campeonato Manuel Mota vai continuar a ser nomeado para jogos, mesmo depois de termos trazido aqui ao conhecimento de todos este episódio que ninguém é capaz de desmentir? Fica mais esta reflexão e fica mais esta pergunta no ar. E por fim, uma terceira situação. António Salvador, que está em guerra com o Sporting, deve pensar que nós somos todos trolhas ou que somos todos mentecaptos. O Sr. António Salvador, presidente do Sporting de Braga, presidente e responsável máximo do G15, veio trazer o nome do Futebol Clube do Porto à colação na sequência de uma guerra de palavras com o presidente do Sporting. Mas o que é que o nome do Futebol Clube do Porto tinha a ver com esse tema? Por que razão o Sr. António Salvador, 3 dias depois de Luís Filipe Vieira ter falado de um clube intervencionado, vem com um elogio envenenado em relação ao Futebol Clube do Porto, falando das dificuldades financeiras do nosso clube? O que é que o nosso nome tem a ver com isto? Porquê é que o Sr. António Salvador quis utilizar o Futebol Clube do Porto como arma de arremesso contra o Sporting? Porquê é que António Salvador quis reforçar e corroborar das palavras de Luís Filipe Vieira? E por que razão um negócio entre 2 sociedades anónimas desportivas tem que ser tornado público por iniciativa de um presidente de uma SAD? O Sr. António Salvador julga que somos parolos. O Sr. António Salvador julga que este elogio envenenado em relação ao Futebol Clube do Porto colhe acolhimento do nosso lado, mas não colhe. O Sr. António Salvador que tenha vergonha na cara e que se entretenha com a massa, com os baldes de massa e porventura com areia, que se calhar é aquilo que ele mais tem na cabeça. Meus caros amigos, entrando no tema principal do episódio de hoje, é caso para dizer que o estadista falou ao país. O primeiro-ministro do Estado lampiânico falou ao país. Falou, leu, releu, isso é uma questão de interpretação. O presidente do Benfica deslocou-se aos Açores no passado sábado e vai daí, lembrou-se de botar faladora, lembrou-se de botar leitura. E, entre outras coisas, disse 3 frases que nós vamos aqui escalpelizar com factos, com estatísticas do campeonato, com números do campeonato. Começou por dizer Luís Filipe Vieira que todas as nossas vitórias foram limpas. Bom, eu não sei se isto tem a ver com alguma máquina de lavar, não sei se é usual para as bandas da luz existirem máquinas de lavar para alguns temas, mas a verdade é que quem vai averiguar, quem está a investigar se as vitórias do Benfica são ou não limpas, é a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Se não houvessem dúvidas sobre a limpeza das vitórias do Benfica, a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária não entraria em campo. Portanto, é bom que nós percebamos uma coisa.
As vitórias do Futebol Clube do Porto foram todas limpas. E foram todas limpas porque foram investigadas, foram alvo de uma acusação, foram alvo de um julgamento e foram alvo de uma absolvição. Vamos esperar para perceber se as mesmas vitórias do Benfica vão ser alvo também dessa absolvição. Até lá, tudo aquilo que o estadista diga sobre a limpeza das vitórias do Benfica não são mais do que frases feitas e frases para enganar tolos. Uma segunda frase do presidente do Benfica, o seu primeiro-ministro, pelo menos na voz de Adão Mendes, é uma frase que nos vai merecer aqui muito cuidado. Diz ele: vamos criar uma onda vermelha nas finais que faltam para o Penta. Ora, esta frase merece muita reflexão porque esta frase da onda benfiquista tem duas componentes muito fortes. Uma componente é componente dos árbitros e outra componente é componente dos adeptos. Comecemos pela onda benfiquista dos árbitros, aquela na qual Adão Mendes, na qual Nuno Cabral, na qual Ferreira Nunes são muito especialistas. Nesta onda benfiquista dos árbitros, eu acho que convém chamar aqui à colação números. Convém chamar à colação factos indesmentíveis. É caso para, antes de mais, sublinhar um aspecto que me parece absolutamente fundamental. Naquilo que são as classes dos árbitros, há aqueles que são os melhores árbitros e aqueles que são os piores árbitros. Em tese, os melhores árbitros são os internacionais. São aqueles que têm a maior experiência, são aqueles que têm maior capacidade, são aqueles que apresentam maior valor para apitar os jogos do que os restantes. Ou seja, se nos jogos do Porto e do Benfica, se esses jogos são os jogos mais importantes, se esses jogos são os jogos de coeficiente de dificuldade mais elevado, em tese devem ser apitados pelos melhores árbitros, pelos árbitros mais capazes. A não ser que existam aqui outras motivações e já vamos analisar isso. Reparemos uma coisa. Neste campeonato há um antes e um depois da 16ª jornada. À 16ª jornada, o Benfica empatou em casa com o Sporting e ficou a 5 pontos do Futebol Clube do Porto relativamente ao primeiro classificado. O Futebol Clube do Porto, primeiro classificado com 5 pontos de avanço sobre o Benfica. E o que é que aconteceu até à 16ª e após a 16ª jornada? Vamos ver. Nos primeiros 16 jogos, o Benfica foi apitado 13 vezes por árbitros internacionais. 13. Portanto, apenas em 3 ocasiões é que o Benfica foi apitado por árbitros não internacionais. De lá para cá, desde a 16ª jornada, existiram 11 jogos para o campeonato. 11 jornadas. Nessas 11 jornadas, o Benfica foi apitado apenas 4 vezes por árbitros internacionais e 7 vezes por árbitros não internacionais. Ou seja, com o avançar do campeonato, com o avançar da intensidade dos jogos, com a complexidade dos jogos a aumentar, o Benfica fez o caminho inverso. Passou a ser mais vezes apitado por árbitros não internacionais do que por árbitros internacionais. Conseguem perceber qual é a lógica disto? Eu consigo. Os árbitros não internacionais são aqueles mais facilmente influenciáveis, são aqueles para quem a carreira é menos relevante, ao contrário dos árbitros internacionais. E sabem o que é que aconteceu com o Futebol Clube do Porto em igual período? Eu vou-vos dizer. Nos primeiros 16 jogos, o Futebol Clube do Porto foi apitado 9 vezes por árbitros internacionais e 7 vezes por árbitros não internacionais. Nos últimos 11, recordo que o Benfica foi 7 vezes por não internacionais e 4 por internacionais. Com o Futebol Clube do Porto aconteceu precisamente o inverso. Em 11 jogos, o Futebol Clube do Porto foi apitado 7 vezes por árbitros não internacionais e apenas 4 vezes por árbitros internacionais. Mas alguém consegue perceber isto? Mas alguém consegue compreender o que é que se está a passar nas nomeações deste campeonato? Isto é que é a onda benfiquista. A onda benfiquista é meter os meninos a apitar o Benfica. A onda benfiquista é esta pouca vergonha que acontece com o Benfica a ter muito mais árbitros não internacionais a apitar os seus jogos do que todos os restantes concorrentes. É a pressão, é o condicionamento, é o ganhar à força toda. Estes é que são os factos. Isto é que é a onda benfiquista. Mas mais, nos últimos 6 jogos fora do Benfica,
nos últimos 6 jogos fora do Benfica, 50% deles foram apitados por árbitros não internacionais. O que é estranho. É extremamente estranho que, com o avançar do campeonato, em 6 jogos fora, apenas 3 jogos do Benfica tenham sido apitados por árbitros internacionais. E sabem uma coisa curiosa? Nesses 6 jogos, 33% dos mesmos, 1/3 dos mesmos foram apitados por Manuel Mota, o homem do champanhe. Mas então não há mais árbitros para apitar o Benfica nos jogos fora? Em 6 jogos fora, nos últimos 6 jogos fora do Benfica, Manuel Mota foi obrigado a apitar 2 vezes o Benfica. Isto é uma vergonha. Isto é uma pouca vergonha. E a pouca vergonha adensa-se quando nós comparamos isto com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, ao longo destas jornadas, tem 4 empates e 1 derrota. Sabem uma coisa curiosa? Destes 4 empates, 3 foram fora e 1 derrota também foi fora de casa. E querem saber uma coisa extremamente curiosa? O Futebol Clube do Porto empatou nas Aves com o Rui Costa. O Futebol Clube do Porto perdeu em Passos de Ferreira com Bruno Paixão. O Futebol Clube do Porto empatou em Moreira de Cónicos com o Arco Luís Ferreira. Ou seja, dos 5 jogos que o Futebol Clube do Porto não ganhou, 3 foram apitados por árbitros não internacionais. Precisamente 3 jogos fora de casa. Há alguma dúvida sobre a diferença entre árbitros internacionais e não internacionais? O Futebol Clube do Porto, ao longo deste campeonato, disputou 4 jogos fora de casa, apitado por árbitros não internacionais. Desses 4, só ganhou 1. Em 4 jogos fora de casa, apitados por árbitros não internacionais, só ganhamos 1. Há alguma dúvida sobre aquilo que está a passar? Há alguma dúvida sobre aquilo que é a onda benfiquista? Não há. Isto são números, são factos. E não são factos a Pedro Guerra. Não são factos a André Ventura, são factos comprovados. E, portanto, a onda benfiquista, naquilo que diz respeito aos árbitros, é isto. Mas antes de terminar e de passar para a onda benfiquista relativamente aos adeptos, mais 2 notas. A primeira nota, que é uma dúvida. Por que será que o Benfica este ano ainda não foi apitado, quer por Rui Oliveira, quer por Luís Ferreira? É uma dúvida que fica. E, curiosamente, são 2 nomes, um de forma direta, outro de forma indireta, que foram identificados por José Marinho naquele famoso esquema do novo apito dourado. O Conselho de Arbitragem deixa-se influenciar por uma declaração de José Marinho que levou o Benfica a ser castigado pelo Conselho de Disciplina. Porquê que o Conselho de Arbitragem não nomeia quer Luís Ferreira, quer Rui Oliveira para os jogos do Benfica? É mais uma dúvida que fica. E uma segunda nota. Nuno Almeida. Meus amigos, fixem este nome. Nuno Almeida. O Sr. Nuno Almeida, que é o árbitro das festas do Benfica, e digo que é o árbitro das festas do Benfica, porque nas 3 últimas épocas foi o homem que apitou o jogo da festa, a saber, no ano passado apitou a última jornada do Benfica no Bessa. Na época 2015-2016, na última jornada apitou o Benfica em casa com o Nacional, numa altura em que o Sporting ainda podia ser campeão. E na época 14-15 apitou a última jornada do Benfica em casa contra o Marítimo. Portanto, o árbitro das festas do Benfica quer-me parecer que pode ser uma figura central nestas últimas 7 jornadas do campeonato. Fica a ideia e fica o sublinhado e esperemos todos que eu não tenha razão. Meus caros, tirando a onda benfiquista dos árbitros, vamos passar para a onda benfiquista dos adeptos. E o que é a onda benfiquista dos adeptos? Atenção, eu não vou falar dos petardos, não vou falar das tochas, não vou falar das invasões de campo, não vou falar de jogos interrompidos, não. Vou falar, isso sim, da Sport TV. A Sport TV por mão de Terras de Penafiel. Terras de Penafiel, por via de Joaquim Oliveira, ser oriundo desta cidade. Primeira nota. Sabiam que em 26 jogos, e falo em 26 jogos para retirar o Futebol Clube do Porto Benfica, porque esse foi jogado em condições idênticas, sabiam que em 26 jogos o Benfica jogou 16 vezes antes do Futebol Clube do Porto? Em 26 jornadas, apenas em 10 ocasiões, o Futebol Clube do Porto jogou antes do Benfica. E, meus amigos, não venham com as tangas das competições da UEFA,
Porque as competições da UEFA só têm relevância mais recentemente e apenas em 2 momentos. Porque o Benfica, apesar de ter feito 0 pontos na Champions League, jogou os 6 jogos. Portanto, isto não tem nada a ver com competições da UEFA. E o Benfica jogou 16 vezes antes do Futebol Clube do Porto. Em 26 jogos, o Benfica jogou 14 vezes ao sábado. 14 vezes ao sábado. E dessas 14 vezes, 8 delas foram às 18h15. E apenas 6 dessas vezes às 20h30. Em igual período, nestas 26 jornadas, o Futebol Clube do Porto apenas jogou 7 vezes ao sábado. Metade das vezes do Benfica. E todas elas foram às 20h30. O Futebol Clube do Porto jogou metade das vezes do Benfica ao sábado e todas elas às 20h30. E depois têm dúvidas porque é que o Benfica enche estádios, porque é que temos a onda benfiquista, porque é que temos o estádio lampiânico todo motivado, ao contrário de outros. Está aqui a explicação. Porque é que a Sport TV faz isto? Porque é que a Sport TV só põe o Futebol Clube do Porto a jogar metade das vezes ao sábado? E porque é que o Futebol Clube do Porto, mesmo jogando ao sábado, tem sempre que jogar às 8h30 da noite? É uma vergonha. É mais uma vergonha. É mais uma vergonha que empurra a onda benfiquista. Mas vamos a outras. Em 26 jogos, o Benfica apenas jogou 6 vezes ao domingo. Apenas 6 vezes. E recordo, o domingo é o dia anterior a um dia de trabalho. Já o Futebol Clube do Porto jogou 11 vezes ao domingo. 11. Mas não é só isto. É que dessas 6 vezes ao domingo, apenas por 3 ocasiões o Benfica jogou depois das 8 da noite. Ou seja, o Benfica joga 14 vezes ao sábado e das 6 vezes que joga ao domingo, apenas 3 estão depois das 8 da noite. Já o Futebol Clube do Porto, nas 11 vezes que jogou ao domingo, 6 vezes, ou seja, mais de metade das vezes, jogou depois das 8 da noite. Mas há alguma dúvida sobre o que é a onda benfiquista? Há alguma dúvida sobre o que é empurrar a onda do Benfica para a frente? Mas não, ainda não acabou. Ainda vamos a mais. O Benfica, nas 26 jornadas, jogou 12 vezes antes das 8 da noite. 12 vezes antes das 8 da noite. Nas mesmas 26 jornadas, o Futebol Clube do Porto apenas jogou 6 vezes antes das 8 da noite. Metade das vezes do Benfica. Como é que é possível, em 26 jornadas, só por 6 vezes o Futebol Clube do Porto ter jogado antes das 8 da noite? É por isso que depois temos a onda benfiquista. O empurrão. O benfiquista do país inteiro pode deslocar. Ah, pois pode. Porque no dia seguinte está à vontade. E esta é a manipulação da Sport TV. Esta é a manipulação dos adeptos do Benfica e dos estádios cheios. Mas ainda não acabou. Sabem o que é que aconteceu na segunda volta? A segunda volta leva 10 jogos. Na segunda volta, nos 10 jogos que o Benfica realizou, jogou sempre ao sábado, com exceção do jogo que decorreu a meio da semana, mas nesse jogo o Benfica foi a Belém. Portanto, em 10 jogos, o Benfica jogou sempre ao sábado, com exceção do jogo Belenenses-Benfica, disputado na cidade de Lisboa, mas essa jornada foi toda disputada ao sábado. Desculpem, foi toda disputada à meio da semana. Nestes 10 jogos, sabem quantos jogos o Futebol Clube do Porto disputou ao sábado? 2 vezes. 2. É esta a manipulação do Benfica, é esta a onda benfiquista, é isto que empurra o Benfica para aí, é esta manipulação, é esta mentira que é esta liga, em tudo e mais alguma coisa. Para terminar, uma última nota, uma última frase sobre aquilo que disse Luís Filipe Vieira. Somos um clube unido que nunca deixa ninguém para trás. Bruxo. Iam deixar Paulo Gonçalves para trás? Se calhar se deixassem Paulo Gonçalves para trás, a esta hora estavam a ver o sol a nascer na carregueira. Assim ao xadrez. E quando falo de xadrez não é equipamento do Boa Vista. É muito giro e era bom que nós refletíssemos sobre o que é que isto quer dizer. Não deixam ficar ninguém para trás. Mas que é? Estão a dizer que apoiam o Zé do Benfica? Aquele que foi julgado e punido por tráfico de droga? Não deixam ninguém para trás? É isso que querem dizer com pagarem os advogados para os elementos dos no-name boys que vão a julgamento? É disso que estamos a falar? Convinha esclarecer. Mas, se ninguém fica para trás, é caso para perguntar uma coisa. No domingo passado, Luís Filipe Vieira deslocou-se ao campo do Atlético para uma homenagem a Germano.
antigo jogador do Benfica. Não é estranho que António Simões, o senhor António Simões, eu digo o senhor António Simões, porque independentemente do clube que o senhor António Simões representou, nós temos de ter respeito por quem tem nível, por quem tem educação e por quem também tem respeito pelos adversários. Nós aqui temos respeito por António Simões, apesar de ele, depois da morte de Eusébio, ser o símbolo vivo mais representante do Benfica. Então António Simões jogou com Germano e não foi chamado para essa homenagem. Não acham estranho? Onde é que andará António Simões? O que será feito de António Simões? E mais, no dia dos troféus Cosme Damião, terá existido algum jantar a norte do país com os alegados dissidentes de Luís Filipe Vieira? E, meus amigos, aqui não é o Pedro Guerra que está a falar, aqui não é o André Ventura. Vou voltar a repetir a pergunta. Terá havido, precisamente no mesmo dia dos troféus Cosme Damião, algum jantar de dissidentes de Luís Filipe Vieira? Fica a dúvida no ar. Agora, há uma coisa que nós não temos dúvida nenhuma. Depois de Fernando Tavares, depois de Barandas Fernandes, depois de José Eduardo Muniz, depois inclusivamente de Pedro Guerra e José Marinho, Luís Filipe Vieira tenta à força toda abafar os críticos. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha já com os olhos virados para o Tejo. Para o Tejo, para a próxima segunda-feira, onde lá vamos estar para apoiar o Futebol Clube do Porto. Não é com ondas azuis, é com um mar azul. Um mar azul verdadeiro, um mar azul apaixonado, um mar azul à segunda-feira, coisa a que o Benfica não está habituado a jogar. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.